Bom, galera, começando agora esse exercício. O guindaste da figura ao lado pesa 50.000 newtons, sem carga. E os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a 0 e x igual a menos 5 metros. O centro de massa, cm, do guindaste, do guindaste sem carga, está localizado na posição, isso aí é muito importante, tá, pessoal? Onde está o centro de massa dele? Menos 3 metros e y igual a 2 metros. Na situação mostrada na figura, a maior carga P que esse guindaste pode levantar, pesa. Observe a figura que vocês estão vendo aí, pessoal. Tá? Percebam que ele me deu o centro de massa e me deu o peso P, não deu? Ele quer saber qual o maior valor do peso P que ele pode levantar. Certo? Beleza. Então tá. Acompanhem comigo agora. Galera, é o seguinte, nós temos então, esse aqui é o guindaste, tá? E ele está levantando o peso P. Qual é o peso P que ele pode levantar no máximo, para levantar com velocidade constante, certo? Qual é o total que ele poderia levantar? Vocês concordam comigo que, olha só, eu tenho o peso desse negócio aqui, puxando aqui na vertical para baixo. Eu tenho o peso dele aqui. E eu tenho o peso do centro de massa de todo o caminhão. Todo esse caminhão, o seu centro de massa está onde? Está aqui, não está? E o centro de massa está aqui. Então ele está para cá. Esse aqui é o peso do centro de massa do caminhão. Peso do centro de massa do caminhão. Tá. Vocês concordam comigo que esse peso aqui, ele vai fazer um torque para fazer um giro nesse sentido? E concordam que o peso do centro de massa do caminhão, ele faz um torque para girar nesse sentido? Eu estou pegando aqui como eixo, pensando nesse pneu aqui como eixo. Porque o que acontece? Quando esse peso for maior do que ele pode levantar, concorda que ele vai girar em torno desse eixo? Imagina lá, está parado o guindaste aqui, né? E ele está fazendo esse movimento aqui, né? Ó, o peso se for maior, o peso não, se o torque que esse aqui gera, ou momento de uma força, torque ou momento de uma força, for maior para girar nesse sentido, o caminhão vai levantar e ele vai poder tombar, não é isso? Mas se o torque desse aqui for maior, ele fica em equilíbrio porque vai ficar apoiado, então, essa roda aqui, não é isso? Então, o máximo que ele pode levantar é quando isso aqui, esse pneu está na iminência de levantar. Iminência seria o quê? Prestes a levantar. Então, a normal que eu tenho aqui, que o solo aplica aqui, vou chamar de N, eu quero que ele tende a 0. Eu quero que a normal tende a 0. Ou seja, isso aqui é igual vetor nulo. Porque está na iminência de levantar. Então, na iminência de levantar. E na iminência de levantar é prestes a levantar. Tá? Na iminência de levantar é prestes a levantar. Certo? Tá. Aí o que nós temos? O ponto de apoio está aqui, não está? Tá. Aí nós temos um negócio chamado de linha de ação da força. Como assim, professor? Eu não entendi. Por exemplo, vou fazer o desenho aqui do lado novamente. Ó, acompanhem comigo. Eu tenho aqui o peso centro de massa como se estivesse aqui. Não é isso? E aí eu tenho ele aqui, ó. Aqui está o plano cartesiano, que ele pega e coloca ali, né? Colocou um aqui e colocou um outro, por exemplo, aqui. Certo? Aí o que acontece? Esse peso aqui do centro de massa está aqui, não está? E aqui é o peso que ele chamou de um peso P qualquer. Certo? Aí vocês concordam comigo que a linha na qual atua essa força é essa linha aqui?
E a linha na qual atua essa força aqui é essa aqui. Certo? O ponto de apoio, vocês concordam que é aqui? Que é o pneu dele está bem aqui? Tá. E aí eu vou fazer o seguinte. Do ponto de apoio, eu vou traçar uma linha do ponto de apoio que vai tocar essa linha com a linha de ação da força. De tal maneira que elas fiquem perpendiculares entre si. De novo, vou pegar de onde está o ponto de apoio, eu vou traçar uma linha de tal maneira que fique perpendicular com essa. Aqui já dá para perceber que na lógica seria isso aqui, né? Ou seja, essa distância do ponto de apoio. E eu vou pegar essa força peso, é como se ela estivesse atuando aqui. Eu posso pensar nisso. Então, aquilo ali é o peso P. Certo? Que atua a que distância do centro de massa, ou do ponto de apoio? Vamos ver? Que distância tem daqui até aqui? 2 metros, não é isso? Então, o peso P está a uma distância de 2 metros. Então, ele produz um torque, né? Porque a força está sendo aplicada a uma distância de 2 metros. Tá. Agora, aqui, eu vou pegar onde está essa linha de ação da força, vou traçar a menor distância que tem daqui até aqui. E a menor distância que nós temos vai ser essa aqui. Certo? A distância daqui até aqui. E eu vou pegar esse peso do centro de massa que está ali, vou colocar ele aqui embaixo. Eu posso pegar o vetor, então, peso do centro de massa, e colocar ele aqui. E aí, qual a distância? Aqui é o ângulo de 90, tá? Ó. E qual é a distância daqui até aqui? Do centro de massa do caminhão até chegar aqui, onde está o pneu do caminhão. Vamos ver? Qual a distância daqui até aqui? 3 metros, não é isso? Eu tenho que é 3 metros a distância. Então, essa distância, 3 metros. Agora acabou o exercício. Por quê? Para que ele fique em equilíbrio, o torque que faz girar nesse sentido tem que ser igual ao torque que faz girar nesse sentido. Se esse torque for igual a esse, ou se o momento dessa força for igual ao momento dessa força, ela fica em equilíbrio. Aí depende do jeito que você quer fazer. Tá? Ou o torque de um igual ao torque do outro, ou o momento de uma força é igual ao momento de força da outra. Ou seja, a soma dos momentos da força é igual a 0. Então eu vou colocar o peso do centro de massa do caminhão vezes a distância até o ponto de apoio, 3, tem que ser igual ao peso P, vezes a distância até o ponto de apoio, que é 2. Isso aqui é torque ou momento de uma força. O peso do centro de massa do caminhão, ele nos deu que era quanto mesmo? Ele tinha fornecido para nós, o caminhão tinha 50 mil newtons, o peso do centro de massa dele. Vezes 3 igual ao peso vezes 2. Então, 150 mil dividido por 2. 150 mil dividido por 2, o peso no máximo, 75 mil newtons. Então, o peso máximo que ele pode levantar é 75 mil newtons. Se fosse maior que isso, ele ia tombar. Tá? Poderia colocar 75 kg. Tá? É muito comum, muitas vezes, eles colocarem quilo-newton. Quilo é 10 a terceira. Mas nesse caso aí ele não colocou. Beleza? Certo? Então, nós vamos pensar então no torque ou momento de uma força. Certinho? Beleza? É isso. Agora acompanhem comigo agora as alternativas. Temos lá a letra A, B, C. A resposta é a letra C, 75 mil newtons. Valeu? Continue com a gente. Valeu, um grande abraço.